bem-vindos ao Tese 11. Há 3 anos eu fiz um vídeo aqui no canal chamado Socialista de iPhone. Eu acho que está na hora da gente revisitar esse vídeo e fazer uma autocrítica sobre ele. Bora lá! O vídeo socialista de iPhone é o vídeo mais visto do canal até hoje e ele atrai todo tipo de comentário. E é por isso que eu acho que é mais responsável se eu abordar alguns dos incômodos que eu fui desenvolvendo com o tempo, vendo as respostas ao vídeo e assistindo o vídeo mais algumas vezes. Tem 2 coisas que eu fiz, que eu falei nesse vídeo, que me incomodam bastante hoje, que hoje, se eu fosse fazer o vídeo, eu faria esse vídeo diferente. E realmente me preocupa que essas coisas podem acabar passando uma mensagem um pouco confusa, um pouco complicada. Pode até ser que não seja culpa inteiramente do vídeo, mas a gente também é responsável pela interpretação, né? Pelo menos parcialmente. Eu observo as reações de quem comenta, de quem compartilha. Eu acho que é importante deixar algumas coisas mais objetivas, mais claras, mais acertadinhas. A primeira coisa é a seguinte: o objetivo do vídeo era mostrar para as pessoas que o objetivo do socialismo é eliminar a propriedade privada, mas não os bens pessoais. Essa é uma distinção feita pelos próprios Marx e Engels lá atrás, desde o Manifesto Comunista. A propriedade privada é o tipo de propriedade que permite que você explore outras pessoas e aí siga acumulando capital através disso. Ela é muito exclusiva. Então a gente está falando aqui, por exemplo, da indústria privada. Uma coisa é uma fábrica da Tesla, outra coisa é você que tem um computador e aí você trabalha de home office na sua casa. Outra coisa ainda é o seu par de sapatos, é a sua estante de livros, são os seus itens pessoais. Essa distinção ela é muito importante porque tem gente que acha que socialismo é sobre odiar coisas, é sobre fazer voto de pobreza e coisas assim. Essa é uma confusão que demonstra que grande parte das pessoas odeia socialismo sem saber exatamente do que se trata, sem saber o que está odiando. E aí tem a confusão sobre ter coisas mais caras, como um iPhone ou até mesmo um carro, coisas que conferem status, principalmente numa sociedade tão desigual como a nossa. E acontece que o status ele é conferido pela sociedade, ele não é pela coisa em si. Por isso você tem coisas entrando e saindo de moda. Esse status é um status de construção social. E coisas que alguns têm e outros não têm, porque essa sociedade é bastante desigual. Para evitar o consumismo, eu até fiz um vídeo sobre a armadilha do consumismo depois, para ajudar a resolver um pouco dessa confusão, para evitar o consumismo como ideologia no socialismo. E aí uma pessoa que reivindica o socialismo precisa sim ter todo o cuidado para evitar essa armadilha do status, de deixar mercadorias controlarem a sua vida. Mas ainda assim, isso só demonstra que socialistas vivem em sociedade, por isso também estão sujeitos a sofrerem pressões sociais. Esse é um processo, mas o mais importante é que socialistas se organizem, então esse é um fator essencial aqui, se organizem politicamente e lutem pelo fim da propriedade privada, ou seja, lutem contra a burguesia. Hipocrisia socialista mesmo, do jeito que atrapalha as coisas, seria uma pessoa se reivindicar socialista e sair por aí defendendo a existência de bilionários. Isso sim é algo totalmente contraditório. E aí vem a minha autocrítica sobre isso. Eu acho que no vídeo eu não me atentei para a importância de enfatizar isso. Ao explicar a diferença entre propriedade privada e bens pessoais, a minha ideia era mostrar que nós combatemos a raiz do capitalismo, que tem a ver com a propriedade privada, mas acabou ficando um pouco muito aberto para a interpretação essa parte de ter coisas. E aí eu vejo que isso abriu a margem para uma interpretação bem complicada. Muita gente saiu do ponto. Então, socialista pode ser socialista e ter coisas, não precisa fazer voto de pobreza. E chegou no outro ponto de passar a entender que tá liberado ser socialista e ter iPhone, uhul! E aí eu fiquei vendo esses comentários e eu fiquei assim, caraca, eita. Sério, eu cheguei a ver comentários de pessoas recomendando o vídeo, que provavelmente assim, como se fosse o único vídeo que viu no canal, e falando: pois veja este vídeo aqui, a Sabrina explica que pode sim ser socialista e ter iPhone, e criticar o capitalismo e ter iPhone, e ser de esquerda e ter iPhone. Pode! Como se eu estivesse dando permissão. Então, pera lá, né, gente? Eu sei que a gente vive numa era em que a vontade da gente se desconstruir
está fazendo as pessoas buscarem alguns códigos de conduta. O que pode falar, o que pode não falar, o que pode vestir, o que não pode vestir, o que pode colocar na cara, o que não pode colocar na cara. E aí isso está gerando uma lógica completamente individualista do que é a mudança social. Isso é algo que eu vejo como muito problemático e na verdade não tem nada a ver com socialismo. E aí eu aponto isso desde os primeiros vídeos no canal, quando, por exemplo, eu expliquei um problema com um discurso individualista sobre ficar revendo seus privilégios e nada fazer para realmente mudar a estrutura de classes que tem na sociedade que gera essas desigualdades. Então, eu quase tenho um treco quando pessoas que não militam, que nem realmente lutam pelo socialismo, usam o vídeo para justificar bens de consumo de classe média para cima. Como se isso fosse o ponto, como se isso sim fosse importante, como se o vídeo fosse para ajudar a tirar a culpa de ter um bem de consumo que é caro para metade da sociedade. E aí isso só demonstra que o foco está todo errado. Você ainda está colocando foco em você. Então, sobre essa parte, deixa eu explicar um negócio. A Sabrina não permitiu coisa nenhuma. A Sabrina não liberou ser socialista e ter iPhone, simplesmente porque a Sabrina não tem poder de permitir coisa nenhuma. Essa é uma noção ridícula. Continua confundindo o que é socialismo com um código de conduta individual e ainda abre imagem para uma ideia muito estranha de um socialismo consumista. Que, nossa, o socialismo cheio de coisa de tranqueira, sendo que o consumismo é uma ideologia que serve aos interesses de acumulação do capitalismo. Então o consumismo não vai fazer sentido no socialismo, porque isso faz com que pessoas fiquem mais alienadas pelo sistema e ainda é uma ideologia bem antiecológica. Eu realmente tenho um treco de ver gente que nem é socialista usando esse vídeo para se defender de acusação de ser uma pessoa consumista, uma pessoa muito ligada em status, quando a pessoa realmente ela é consumista pra caramba. Então você tá usando meu vídeo pra quê? Isso é para desmistificar a acusação de socialista de iPhone e a pessoa nem socialista ela é só consumidora de iPhone mesmo. Por isso eu acho que eu poderia ter sido mais clara mesmo nesse vídeo. Então, sobre essa parte, o que eu acho que é importante trazer aqui é o seguinte: assistir ao vídeo sobre o consumismo e assistir também o vídeo sobre coisa de burguês para ver se desfaz essa ideia de 8 ou 80. Essa ideia de que para ser socialista tem que viver na pobreza e aí um sabonete de R$3 é coisa de burguês. E desfazer também, né, traçar uma crítica à busca por status e para entender posição de classe também. E aí, entender que socialismo é sobre transformar o sistema como um todo. E que tem método para isso, que é o materialismo histórico dialético. E aí tem o S de socialismo aqui também. Também que socialistas vivem em sociedade, que não dá para ir morar em Marte e afundar uma comuna lá de longe só para poder criticar o capitalismo. Nós vivemos nas sociedades que nós queremos mudar. E como o capitalismo ele é um sistema totalizante, ele vai atravessar vários aspectos da nossa vida, não tem como simplesmente tirar. A gente sabe que essa é uma questão, mas isso não nos impede de buscar uma alternativa. Essa coisa de ir para Marte fundar colônia, que é coisa de bilionário. Então o importante é essa construção, a parte de levar a mudança coletiva, levar isso a sério, botar a mão na massa, se organizar. A foice e o martelo não podem virar só um rótulozinho de identificação. Eles não podem ser uma marca como a própria maçã da Apple. E aqui vem um outro elemento de crítica ao vídeo. Nessa história, eu tentei explicar que o socialismo não é contra coisas, e coisas assim no geral. E eu acabei errando num atalho que eu tomei. Porque uma coisa é passar a ideia de que o socialismo pode ser um sistema de abundância, em que a gente quer nivelar para cima, para acabar com a divisão de classes que gera tanta exclusão, que gera tanta desigualdade, e aí garantir qualidade de vida para todo o povo. Outra coisa foi o atalho que eu tomei, que foi citar o debate do comunismo de luxo totalmente automatizado, como exemplo dessa ideia de abundância, e esse foi um erro muito grave, porque não é um exemplo dessa ideia de abundância. Esse erro eu cometi porque na época eu estava estudando paralelos entre os debates dos grupos do comunismo de luxo e debates sobre abundância no ecossocialismo. Mas a minha conclusão é que não tem muito espaço para concordância não. Então a conclusão do decorrer dos estudos que eu fui finalizar, continuo inclusive fazendo após o vídeo. O comunismo de luxo ele está muito mais relacionado com a perspectiva ecomodernista, que mantém uma ideia de dominação da natureza e mantém uma lógica bem produtivista de produção. É uma lógica que acaba ignorando vários elementos dos limites ecológicos. E algumas vezes eles apresentam como soluções coisas que não fazem parte da nossa realidade atual.
É coisas como a mineração automatizada de meteoros nas próximas décadas. E aí a gente não precisa preocupar com minério, com impactos da mineração. Então, bem essa linha de que a tecnologia vai começar a resolver todos os nossos problemas. Então, essa é uma parte que eu preciso bem me retratar em relação ao vídeo, porque não se deve confundir um debate sobre qualidade de vida, sobre abundância de suprimentos para as nossas necessidades, que é um debate que está muito presente em Marx e Engels, com uma ideia de luxo que conserva valores capitalistas de posse. E é um conjunto de ideias que banaliza certas coisas sobre que tipo de futuro nós queremos e sobre um socialismo que vai ser desejável porque ele mantém valores capitalistas, então as pessoas vão poder engolir mais facilmente, então não tenham medo sobre isso, e um socialismo que transforma até mesmo as pessoas. E aí eu vou deixar umas referências aqui. Vou deixar nas referências, por exemplo, uma resenha que o Ian Engels, que é um dos nossos companheiros ecossocialistas, ele fez sobre o livro do Aaron Bastani, sobre o comunismo de luxo, e eu acho que essa resenha, ela sintetiza bem o perigo de aderir a esse atalho. Ela tá em inglês, mas eu olhei com o Google Translate e ela fica facinho de entender. Na ânsia de querer mostrar que nós não somos contra coisas, eu acabei referenciando no vídeo uma linha de pensamento que, na verdade, eu me oponho bastante, porque é uma linha de pensamento que eu acredito que acaba banalizando a relação com as coisas. E aí falha nas justificativas científicas para tanto entusiasmo com o avanço tecnológico, sem explicar da forma devida questões como limites energéticos. Então eu recomendo também a polêmica que foi feita com a edição número 26 da Jacobin, que tem muito ecomodernismo, e as críticas feitas a um suposto socialismo prometeano. E essas críticas a gente encontra também na Monthly Review, que é uma das revistas de maior importância para nós que somos ecossocialistas para tocar os nossos debates. E por fim, eu recomendo o nosso climatologista querido Alexandre Araújo Costa, que há tempos denuncia as falácias da geoengenharia como solução. Uma solução falsa, diga-se de passagem, e que os bilionários amam. Não vai dar para ter um socialismo estilo Jetson, gente. Hoje eu penso que o caminho está muito mais numa síntese mais apropriada entre o debate do decrescimento, do bem viver, da teoria marxista da dependência e do pós-extrativismo, dentro de uma perspectiva geral ecossocialista. Uma perspectiva atenta para as demandas urgentes de descarbonização, tem vídeo sobre isso também, e para as necessidades das pessoas, para ter uma vida que realmente vale a pena ser vivida. E vai ter muito mais sobre isso aqui no canal, porque isso também faz parte do meu próprio pós-doutorado. É uma síntese bem complicada, mas nada de substância fácil, né? Então, para resumir, o vídeo sobre o socialista de iPhone, ele ainda tem seu valor. Ainda pode recomendar, tá, gente? Mas é importante lembrar que nós não devemos abraçar nem o consumismo, nem o produtivismo. E que é perfeitamente aceitável que nós vivamos sobre o capitalismo enquanto lutamos para derrotá-lo. A palavra-chave para ser coerente aqui é essa, lutar. Quem não luta, que fica só no discurso, né? E aí sim é um pouquinho hipócrita. Nós não somos contra a tecnologia, essa não é a questão, mas a gente também não pode ficar achando que a tecnologia vai substituir o ato de lutar. Não se esqueça de clicar aqui, ó, para se inscrever, liga o sininho também para não perder nenhum vídeo do canal e eu vejo vocês em breve.